Bom dia, hoje quinta-feira, 25 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui segue a briga ali entre Congresso e Planalto e o governo vai perdendo essa queda de braço. Quem está governando? PMDB e Levi, né? Essa é a grande verdade. Eu vou passar agora para falar sobre essa parte, dados econômicos que vieram piores do que as expectativas e também sobre esse imbróglio entre governo e Planalto. Além disso, sobre os mercados internacionais também, a crise, a novela grega, que tem dias aí contados para se encerrar terça-feira na semana que vem. Vou passar agora para Gustavo Cruz para comentar sobre tudo isso. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. O governo, então, não levantou, ele caiu da cama, de novo sofrendo derrota no Congresso. Conseguiu votar as concessões, mas, de novo, com diversas flexibilizações, não foi do jeito que queria, não vai conseguir cortar custos do jeito que queria, aumentar a receita do jeito que queria, além da parte da aposentadoria. Aposentadoria, então, antes era só quem ganhava o salário mínimo que era reajustado, que tinha a parte dos benefícios, eles valorizando com a correção. Agora todo mundo que ganha vai conseguir essa correção e isso vai afetar em cerca de 9,2 bilhão ao ano. Então o governo de novo sofrendo outra derrota, inclusive porque teve votos da base aliada para essa medida ser aprovada, mostrando então a fragilidade do nosso governo. Além disso, a gente deve ter uma arrecadação menor. A Receita Federal deve informar daqui a pouco um número que deve vir em torno de 89 a 97 bi, e isso deve significar um déficit fiscal para esse mês, depois de ter conseguido um superávit em abril. Além disso, a gente teve a PME, Pesquisa Mensal de Emprego, que a taxa de desemprego foi de 6,4% para 6,7%. O mercado de trabalho deteriorando um pouco mais. Eu peguei aqui mais dois números que mostram isso. A renda média real caiu 1,9% e a massa da renda real habitual caiu 1,8%. Então, menos pessoas empregadas, menos empregos aparecendo e a massa salarial caindo. Isso vai impactando a economia como um todo, pessoas com menos dinheiro para consumir, além de uma inflação que vai corroendo ainda mais essa renda que está diminuindo. E a gente ainda não vê um final do túnel para a parte do mercado de trabalho. O próprio governo já começa a comentar que a taxa de desemprego pode chegar ao final do ano acima de 2 dígitos. Então, só para reforçar, a gente está agora em 6,7%. Isso deve ficar ainda pior, o que é muito preocupante para a economia brasileira. Em resposta a isso, em resposta a esse possível déficit que deve ser anunciado hoje, só para confirmar, acho às 4h30 da tarde, que a gente vai conhecer o resultado primário do governo. Então, em resposta a isso, o ministro Joaquim Levy está se reunindo agora às 11 horas com diversos economistas de diversas instituições financeiras para debater um pouco mais do cenário econômico que está muito complicado e passar um pouco a mensagem do que ele está lendo e pegar um pouco do que o mercado está vendo também. Fora isso, no final da tarde, o Conselho Monetário Nacional ele se reúne para definir a nova TJLP, a taxa de juros de longo prazo, além da meta de inflação para 2017 e confirmar a meta de 2016. Existe ainda um boato que talvez a meta de inflação seja reduzida em 2017, frente a não conseguir chegar a meta de inflação em 2016. Então, ou seja, em 2016 eles aumentariam talvez um pouco de 4,5 para 5, 5,5, mas isso seria compensado com uma queda na meta de 2017 de 4,5 para 4. Vamos aguardar. Ontem a gente teve o relatório trimestral de inflação que o Banco Central confirmou mais uma vez que está bem focado em levar a inflação para o centro da meta, que é o legado que eles querem passar para a economia ficar bem de novo. Então, essa é a parte nacional. A parte internacional hoje sem muitos indicadores, continua o impasse na Grécia. Acho que a percepção do mercado quanto a chegar a um acordo diminuiu. Está cada vez todo mundo mais pessimista sobre a Grécia chegar a um acordo com os credores internacionais e com o FMI. Isso porque o FMI exige um pouco de mais rigidez nas medidas que seriam propostas, como, por exemplo, as reformas políticas e os cortes propostos. Eles exigem um pouco mais de força do governo grego. Um indicador que já mostra como o impasse grego já afeta a economia na região é hoje uma queda no indicador de confiança alemão, que caiu 0,01,
o que é uma queda leve, mas o indicador estava em alta, então mostrando que já vem contaminando um pouquinho esse impasse grego na região. Eu vou voltar para o Celso. Até amanhã. Bom dia a todos. Obrigado, Gustavo. Por aqui, né, o fluxo aqui na casa ontem foi net vendedor dos locais de 37 milhões de reais. Né, eles compraram, destaque na compra, TIM, Ultrapar, CEMIG 4 e Estácio. Na venda, Klabin 11, Vivo, GGBR, Vale 5 e BBTG 11. Nas duas pontas, Petro 4, Itaú, Cielo, BIF e Petro 3. Já os estrangeiros teve mais um dia de compras, 33 milhões de reais. Na compra, Klabin 11, Cielo, VEG, Itaú e CEMIG. Na venda, Petro 4, Vale 5, Qualicorp, Embraer e TIM. Nos duas pontas, Petro 3. Small Caps, os destaques, né, foram IOSP, ABCB4, Randon e Tecnisa. Vale destaque na nossa mesa nos Estados Unidos, a XP Securities, nosso escritório por lá. Demanda permanece bastante elevada para aluguel, para short em Vale 3. Petrobras, diversas notícias aí, está no nosso relatório de reunião matinal, só para destacar, né, informações de que ela poderia ter que pagar aí R$1 bilhão para quitar uma dívida com o Rio de Janeiro e também entregar combustível para o Estado para pagar essa dívida. Fora isso, o TCU está investigando a companhia. Quem assistiu o painel, né, do William Vac, né, na Globo News, o último painel do final de semana passado, foi bastante interessante, estava o ministro do TCU, ele falando que a Petrobras também teria, né, eles estão auditando essas contas e tem várias contas ali com pedaladas, né, acho que virou aí famoso esse termo, e aí Petrobras também teria, não são 6 bilhões de reais, seriam 39 bilhões de reais por má gestão e por desvios, chegando àquela conta que a gente tinha bem próxima, aquela conta de 44 bilhões de reais. Fora isso, o processo nos Estados Unidos, a agência Moody's falando que a Petrobras poderia ter que pagar milhões de dólares. Esse número eu acredito que sejam entre na casa do bilhão de reais, pelo menos, com o pagamento de multas. Lembrando que a Francesa Total, né, teve que pagar 400 milhões de dólares para encerrar um possível processo de propina, e se a gente colocar nesse valor em reais, dá mais de R$1 bilhão, obviamente, e a SBM Offshore pagou 250 milhões de dólares no ano passado para encerrar também um processo que tinha África envolvida e Brasil sobre propinas nos Estados Unidos. Vale destaque ainda sobre Petrobras também, sobre o plano de negócios. Informações que vão ser levadas 3 propostas. Uma de um corte de investimento para 44 bilhões, a outra de 66 bilhões, tudo de reais, e outra 88. Se vier 44, ruim para a ação. Se vier 88, seria positivo. 66 em linha, não muda ali nada. Vale o destaque ainda, né, que a companhia falou que na hora de divulgar o plano de negócio ela não vai abrir muitos detalhes, porque ela acha que isso é estratégico. Primeira pergunta, será que isso é estratégico ou que ela está reduzindo cada vez mais a transparência em relação à companhia? Eu fico com a transparência, ela está reduzindo a transparência, até porque ela pegou o resultado operacional do primeiro trimestre e anualizou, multiplicou por 4 e não fez isso com a dívida que segue aumentando. Então é outro ponto negativo para a companhia, a gente segue cético com Petrobras e faz parte da nossa carteira short. CEMIG. CEMIG perdeu ontem, derrota no STJ. Tá, caiu 8%. O que tem a ver com isso? O que vai acontecer? Ela tem mais 2 usinas que ela pleiteia a renovação automática. O que acontece? Terminou a concessão, no passado teve uma usina que teve renovação automática. A CEMIG estava pleiteando Jaguara. Né? Há 2 anos ela vem brigando com isso. A STJ falou, não, tem como ela recorrer? Sim. Mas pelo visto foi 5-2, foi uma goleada, só foi menor do que a goleada da Alemanha contra o Brasil, mas foi 5-2, então a gente não acredita que mesmo que suba para STF, outro nível, ela continue perdendo. E isso abre um precedente porque ela tem mais 2 usinas também para pleitear. Ruim para ela, para a CESP e também para a Eletrobras. Um pouco também para a Copel, que tem algumas aí usinas vencendo no médio e longo prazo. E aí não tem renovação automática. Todos os analistas botavam isso na perpetuidade, né? Ou seja, no seu modelo de valores, de que a usina teria um custo muito baixo para renovação. E não é o caso agora, o governo querendo reduzir o preço via, né, as usinas que já existem, que já estão, entre aspas, depreciadas. Seguimos não recomendando exposição a ativos do setor de geração e distribuição no setor elétrico, só a Taesa, TAEE11, da parte de transmissão de energia. Eletme segue short na nossa carteira. Gerdau falando ontem da queda na demanda, vai ter que demitir aí alguns profissionais, 100 profissionais. A gente já vem falando sobre isso, a gente segue cético com o setor
de siderúrgico, né? Agora aços longos, né? Aços planos, entra Usiminas e CSN, Gerdau, a base dela, aços longos para construção. A gente segue short, nossa carteira short em Usim 5, cenário cada vez pior, desaceleração brasileira cada vez mais forte. E Daicoval anunciando uma OPA, R$10 por ação, isso representa um prêmio de mais de 30% sobre as ações. Elas já devem, óbvio, abrir aí em alta, mas mesmo assim pode dar oportunidade. Né? A gente acredita que a operação sai entre 4 a 6 meses no máximo. BVMF falando que poderia ir no radar conversar com a Bolsa de Valores da Colômbia. BVMF gera muito caixa, faz parte da nossa carteira de dividendos, tem um dividend yield na casa de 5,5%. É um ativo interessante para carrego ou no longo prazo. Obviamente, se a Bolsa ceder apresentar queda, que a gente está pessimista com curto prazo, dado beta, a correlação dela com o Ibovespa é de 1,4%. Bolsa cai 1%, ela tenderia a cair em média 1,4%. Então tem que tomar um pouco de cuidado e proteção e cautela. Bradesco anunciando recompra. É isso mesmo, o banco acreditando que as ações estão baratas. A gente acredita que o setor financeiro está barato. Bradesco e Itaú, a gente prefere exposição em Itaú. Acho que eu vou ficando por aqui, né? Vale esse destaque aí que a gente já mencionou das empresas, tem outros destaques na nosso relatório matinal, vocês podem acessar via intranet, e também agora falar um pouquinho por último a parte da mesa de aluguel, destaque para Estácio, Vale 3, Lame 4, Natura e Marfrig. E só lembrando, os dados de desemprego piores do que se imaginavam, já se fala em taxa de desemprego no final do ano de 2 dígitos, 10%, é isso mesmo, a desaceleração econômica vem mais rápido do que se imaginava. Então, é um problema e isso ainda posterga o crescimento para ano que vem. Eu fico por aqui e volto no UFC a partir de 11h35. Um grande abraço e até lá.